Muito obrigado. Tudo bem? Você equaliza? Ó, que coisa chique, hein? Boa noite, gente. Como vão vocês? Tudo bem? Uma honra estar aqui na casa. Conheço algumas pessoas. Ó, o Ricardo, é o responsável. Tá de cavanhaque, hein, Ricardo? Não te conheci de primeiro. Você é ocupado, né? Muito obrigado pela indicação, Ricardo. Andréia, não sei se está aqui, foi minha colega no Objetivo há algum tempo atrás. Também intermediou aí esse nosso contato. Eu morei aqui muito próximo, mas não era o tempo de estar aqui. Eu tive que me mudar aqui do bairro para ser chamada aqui estar. Mas valeu a pena, né, essa vibração que eu emanei de estar aqui com vocês. Agradeço a minha esposa que sempre me acompanha, né, nas minhas peregrinações aí na casa. Já são mais de 13 anos falando, né? E que, se Deus quiser, continuarei aí falando com todos vocês. Eu tenho um canal, eu gosto sempre de falar, é um canal espírita que chama-se 70 vezes 7 Espiritualidade. O Ricardo já é inscrito lá. 70 vezes 7, né, o número é o do perdão, né? Jesus disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então, eu falei, eu tenho que ter um nome para o meu canal, vai ser 70 vezes 7 Espiritualidade. Está no YouTube, está no TikTok. O legal é que eu sempre faço uma prece, uma oração às 6 da manhã, de 1 minuto, 2. Faço uma leitura lá do André Luiz ou da Maria Dolores, enfim, desses nossos abnegados espíritos que nos dão mensagens. Então eu põe lá um vídeo ou uma foto e você vai ouvindo no carro para o seu dia ficar mais leve. Todos os dias, de segunda a sexta, tem essa mensagem. Aos domingos a gente faz uma mensagem já mais filmada, né? Também dos espíritos. E tem interpretação de livros, né? A gente vai lá, lê os livros e comenta. É um canal que tem muita coisa, tá? Tô vendo aqui também uma colega minha ali. Tudo bem? Eu vou vendo amigos aqui. E hoje me coube, gente, falar sobre melancolia. Fiquei muito feliz em falar sobre isso, né? Porque eu estou me graduando em psicologia, né? Me formo o ano que vem, e a melancolia é um dos estudos que a gente faz, né? Tem a visão de Freud sobre a melancolia, e nada é por acaso nessa vida. Então, quando o André me disse, olha, o tema é melancolia, eu falei, está abraçado. E estou marcado para falar também com vocês, né, em outubro, setembro e outubro. Então, vamos lá, melancolia. Quando eu falo melancolia, o que você pensa? O que é a melancolia? Melancolia é o estado de tristeza crônica, vamos assim dizer. Não é uma tristeza passageira, é algo que está inerente a todos nós, né? Aquela dor que fica, né, nos nossos corações, nas nossas almas. O mais correto a se dizer é no nosso espírito, né? Os psicólogos dirão na mente, né? Mas nós espíritas vamos celebrar a existência aí, sim, de uma questão espiritual. A melancolia, ela é abordada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, 25. Porque o Evangelho é dividido em capítulos, você vai lá no capítulo 25 e vai no item 5. Né? E nesse item está escrito assim, não vou ficar lendo não, mas só para você ver o que é a melancolia segundo Kardec. Né? Diz assim, olha, no 25, né, Marcos? Isso. Sabeis porque uma vaga tristeza, ou a tristeza que eu comentei com vocês, sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Então, ele está dizendo que a melancolia é uma tristeza que apodera dos nossos corações e faz a gente sentir a vida amarga. Se você for atrás, então está aí, né, esse conceito elaborado por um espírito, que é François, né, que escreveu isso aí, que vai anotar no final do item 25, ele fala que é uma tristeza que está nos nossos corações e torna a nossa vida amarga.
se você pegar melancolia lá dos gregos, melancolia tem a ver com a bile negra. Hipócrates, que foi um grego lá no século V a.C., ele falava que a saúde humana perpassava por 4 humores, né? Que era a bile amarela, a bile negra, os fleumáticos e os coléricos. Então existiriam personalidades coléricas, personalidades fleumáticas, que é aquele cara mais paciente, mais resiliente, personalidades melancólicas, que são os tristes, e os sanguíneos, que são os agitados. A melancolia, e aí você pode ver em qual você é. Personalidade sanguínea, mais agitada, personalidade da bile negra, que é a melancolia, mais entristecido, a personalidade que é mais fleumática, ou seja, mais resiliente, né? E a personalidade colérica. Para Hipócrates, essa alteração, cada um desses humores alterava, e isso alterava a saúde da gente. Bom, então eu já via isso, depois Galeno veio para aprimorar, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que a melancolia tem a ver com a bile negra, com esse amargor que a pessoa nutre. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, uma vasta obra, em vários volumes, fala que essa tristeza causa-nos um mal na saúde. Muita gente vem ao centro espírita pela dor. Muita gente vem pela falta de saúde. E a tristeza tem muito a ver com essa falta de saúde. Existe hoje estudo científico chamado a epigenética, que está acima da genética, e que fala que às vezes, gente, a gente tem um gene da diabetes, um gene da pressão alta, a gente tem um gene. Mas se você nunca passar por uma tristeza, por uma questão mais contundente na sua vida, esse gene não se aflorará. São aqueles 3 irmãos que o pai e a mãe é diabético, 2 têm e 1 não tem. Por que esse não tem? Porque ele não deixou essa pequena célula, esse gene, que deflagraria o diabetes acontecer na vida dele. Então, e o São Tomás de Aquino dizia que a tristeza é um dos grandes precursores das doenças. Então nós temos que saber lidar com isso. Temos que saber lidar com essa melancolia, com essa tristeza assoberbada que causa amargor nas nossas vidas. Olha, alguns filósofos dizem que a melancolia é comum a todos nós. Todos nós, de uma certa forma, nos sentimos entristecidos, de alguma maneira. E como é que o Espiritismo explica isso? Pessoal, muito simples. Por que às vezes você acorda entristecido, ou você anda entristecido? Hoje é muito comum no nosso mundo corrido, essa tristeza. Por que você anda tão entristecido? Por que você olha para o espelho e fala assim, eu estou cansado? Quando a gente levanta, notadamente quando a gente levanta, né? Estou cansado. Você não fala assim, oi, que beleza, o dia está muito bom. Você já olha para você e fala assim, estou cansado. O Espiritismo, ele nos explica que trata-se de uma prisão do nosso espírito a essa matéria, a esse corpo, que nos limita. Pessoal, nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E nós temos que vir aqui para buscar a evolução desse nosso espírito. É ou não é? E todos nós escolhemos vir aqui. Todos nós. Não vou falar 100%, tem aqueles que são obrigados. Vai. Né? Mas a maioria de nós chegou lá no plano espiritual, depois de desencarnar, ficou lá um tempo, disse assim, a espiritualidade maior. Me dá a chance de voltar. Sabe aquele parente que eu não resolvi com ele? Deixa eu voltar, filho dele. Eu quero voltar para resolver. E aí a gente pede para vir. Quando a gente vem, a gente esquece que veio. É o véu do esquecimento. Mas não perca de vista que a maioria dos senhores e senhoras estão aqui porque escolheram estar. Então aquela história, eu não pedi para nascer, da música é relativizada. Sim, você pediu para voltar. Você pediu para nascer e esqueceu disso. Então, o que eu quero trazer para você
é que o seu espírito, a pátria dele é outra. Você vê com muito mais amplitude lá na pátria espiritual e de repente, só para te dar um exemplo, você é colocado num corpo desse, onde tem 2 buraquinhos e você tem que ver só por aqui. E quando a gente é espírito, a gente vê 360. Você vê tudo. Aqui não, ó, só os 2 buraquinhos, estamos presos nessa carcaça, aprendemos a andar, e andar muito e correr cansa, o coração bate mais rápido, embora tenha uns que gostam de correr aí, meia maratona, uma maratona, mas sabe que cansa também. Nós estamos aprisionados nessa massa, e esse espírito fica saudoso da pátria espiritual e fica entristecido. Isso está explicado aqui nessa mesma passagem do 25, né? Que diz assim, olha, porque ele pergunta, né? Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? A resposta é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Então o espírito que está em você está aprisionado e às vezes ele vai se entristecer pela essa falta de liberdade, que preso ao corpo que lhe serve de prisão, olha, o corpo te serve de prisão, se extenua, ou seja, se cansa em vãos esforços para dele sair. Você quer sair, você quer ter uma leveza maior, mas você está aprisionado aqui. Quantos de vocês não acordam? Na hora de acordar a gente vê isso muito, porque quando a gente vai dormir, a gente tem uma saída do espírito, o espírito sai, né? E aí, quando você acorda, o Espírito vem e fala, ah, meu Deus, voltei para todas essas limitações terrenas. Quantos de vocês não saem por aí à noite, durante o sono, e vão ajudar enfermarias, vão ajudar hospitais, vão encontrar familiares? Quantos? Vai aqui uma dica. Quando você for dormir, antes de dormir, se der tempo, né? Porque geralmente hoje em dia a gente, a hora que vai deitar, a gente fala assim, eu vou dar uma rezada. Aí você, pronto, só amanhã. Que bom, né? Tem gente que precisa tomar umas coisinhas para dormir aí. Também é alvo dessas telas. Mas, pessoal, peça na sua oração, olha, que eu vá para um lugar interessante, que eu possa ajudar irmãos. Você vai ver que os sonhos são diferentes. Se lhes for permitido, ou lembrar dos sonhos que muitas das vezes nós não nos lembramos, porque não é permitido, você verá que não é o mesmo lugar que você foi quando você não pediu. Então hoje você pede, olha, eu quero ajudar, quero poder auxiliar as pessoas no plano espiritual. Né? Você fala, não, mas eu já estou cansado, ainda vou ter que trabalhar lá. Lá é outra história. Você está edificando o seu espírito. Você vai ver que você volta melhor, tá? Uma outra dica também com relação ao sonho, quando você acorda no meio da noite e lembrou do sonho, anota, deixa um caderninho, ou não pega o celular, você vai despertar, se você ligar aquela luz, mas escreve, porque a gente esquece depois. E à medida que você for escrevendo, eu tenho feito isso, os sonhos vão ficando cada vez mais detalhados. E às vezes eu me lembro no sonho, olha, eu tenho que lembrar para anotar. E gente, os sonhos viram uma correspondência do plano espiritual com você aqui. São verdadeiras cartas escritas por você. E que você no outro dia, a hora que acorda, fala, fui eu que escrevi isso. Porque a maioria de nós acordamos, você tem aquele sonho, você acorda no meio da noite, às vezes toma água, vai ao banheiro, dorme, no outro dia você não lembra do que você sonhou. Então é muito interessante você poder fazer isso. Mas voltando aqui à nossa temática, a melancolia, então, é essa tristeza que ela, para nós espíritas, é oriunda de um aprisionamento nessa massa de carne a qual nós estamos colocados no planeta Terra. Agora, nós temos que saber lidar com essa tristeza. Emmanuel nos fala de uma melancolia edificante. Porque já que nós estamos aqui, e já que nós pedimos para aqui estar, essa tristeza está inerente, vamos tentar melhorar.
Vamos tentar evoluir. E eu não sou eu que vou ficar dando receitas. Eu vou pegar o Livro dos Espíritos, o 943 do Livro dos Espíritos, que está aqui, para você poder vir comigo. O que diz o 943 do Livro dos Espíritos? Diz assim: de onde vem... Você sabe, o Livro dos Espíritos são perguntas que Kardec, muito cientista, né, fazia para os espíritos, de verdade. Kardec buscava, assim, furos naquela que era a comunicação dos espíritos. Então, ele pergunta, só perguntas legais. O pessoal, falar uma coisa para você: Kardec foi escolhido a dedo, um cara inteligentíssimo para fazer pergunta. Porque nós não somos feitos para fazer perguntas. Já pensou nisso? Nós somos feitos para responder. Desde que a gente entra na escola, responda. Marque X, responda. Aí você estuda vestibular, responda. Você entra na faculdade, responda. Mas a hora que pergunte, nós não damos conta de fazer. Hoje todo mundo tem o chat GPT, né? E a inteligência artificial. Qual que é o grande problema? Você não sabe perguntar para o chat GPT as coisas, pedir para o chat GPT as coisas, porque a gente foi feito para responder. Então está aí o chat GPT, não tem saída, não tem volta. Mas na hora de perguntar, você fala: uai, como é que eu vou pedir aqui para ele fazer um desenho para mim, para ele me responder alguma coisa? Então nós não fomos feitos. Então Kardec era um cara muito bom de pergunta. Olha o que ele falou, olha, questão 943, perguntou para o Espírito de Verdade: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde vem? E ele responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Agora eu vou explicar. Como é que é? O problema, essa tristeza, né? Ela vem de uma ociosidade. Ócio é não fazer nada. Aí você fala: mas hoje, nos tempos de hoje, o que eu mais faço é trabalhar. O que eu mais faço é fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Você está ouvindo o YouTube aqui, ao mesmo tempo alguém fala com você, o outro chega para te pedir alguma coisa, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Onde está a ociosidade? Está exatamente aí. Porque nós, meus amigos, estamos muito voltados para o material e estamos esquecendo do espiritual. Estamos esquecendo. Nós estamos ociosos com relação ao transcendente, ao espírito. Então nós estamos presos aí em TikTok, YouTube, rede social, mas estamos esquecendo de conversar com Deus. É o que eu falei para vocês agora há pouco. Você vai dormir e a hora que você vai conversar com Deus, você fala: não, eu gosto de orar quando eu deito. Não dá tempo, porque nosso cérebro está tão extasiado, está tão sugado, que a gente não dá conta de permanecer acordado, até porque nós vamos dormir tarde. Você fica na tela, isso aqui desperta a gente, olha só o brilho disso. Então, e tem gente que leva para a cama, né? Não é? Então, vou dormir, aquela telona iluminada assim, fica escuro, mas fica um vagalume lá dentro, né? Aquilo não te faz dormir, está despertando todas as suas células ópticas, né? Neurais. E aí você fala: não, agora eu vou dormir. É que você está com o celular assim, o celular cai, né? Tum, agora é hora. Aí você vai orar. O que eu sugiro é: ore o dia inteiro. Ah, Marcos, mas eu tenho que... Pai Nosso está dizendo... Não, você vai conversar. Conversar com o seu anjo da guarda. Quem conversa com o anjo da guarda aqui? 1, 2, 3, 4. Senhores, é menos de 30%, hein? Uai, Marcos, o Espiritismo acredita em anjo da guarda? Tô sabendo não, se você acredita eu vou conversar, né? Deixa eu te contar, o anjo guardião é um espírito amigo que foi designado para te acompanhar. E muitos deles, viu gente, pelo que eu vi aqui, estão até empoeirados. Eles foram designados sem até nome. O meu, eu fiquei sabendo, vou falar, é o Eustáquio. Eustáquio é o nome do meu. Veio a entidade e me contou. Agora, coitado do Eustáquio, até eu ficar sabendo disso, passaram 4 décadas.
né? E Eustáquio lá assim, será que ele não vai me chamar nunca? Estou designado esse rapaz, né? Não me chama. Então, se você nunca falou com o seu, pode falar que é um espírito amigo. Você fala, nossa, Marcos, mas eu vou te contar uma coisa, viu? Ele deve estar meio de mal de mim, porque agora que eu tenho 60 anos, nunca falei com ele, só que você falou agora eu vou chegar. E aí, beleza? Tô aqui. Ah, Marcos, você vai olhar para mim e falar assim, agora é que eu não falo com você mesmo. Tem 60 anos, você acha que ele vai falar isso com você? Gente, é um espírito bom, ele já não tem mais esses vícios. Não tem mais isso. A hora que você chamar ele, ele vai vir. O que ele fez foi se afastar. Ele se afastou porque ele está fazendo outras coisas. Chama ele. Lá no seu trabalho. Isso não é de noite, não. Às vezes, sabe aquela reunião que você precisa entrar no trabalho e fala, nossa, essa aí eu estou com medo. Essa aí minha mão está até suando. Nossa, o chefe me chamou lá, será que é para me mandar embora? Essa aí, e todas as outras situações da sua vida, você deve chegar e falar assim, anjo da guarda, vem comigo, me ajuda, me ilumina, me ilustra. Gente, acontece, tá? Acontece. Sempre que eu pedi, nunca fui desatendido. Nunca fui. Tá? Não estou falando que vai dar tudo certo, mas eu vou estar falando que se o chefe for falar alguma coisa, parece que ele sente a necessidade de não falar com tanta veemência. Parece que ele sente ali a presença do seu anjo amigo. Então, peça. Está no sinaleiro? Está demorado? Aqui tem um sinaleiro aqui na Carioca, aqui, que é mais ou menos 5 minutos. Se você está atrasado para chegar no centro, ali você fica. Né? Naquele sinaleiro ali, dá para você falar com o seu anjo da guarda, com o seu espírito amigo, tá? Para falar com Deus, para falar com Jesus, agradecer pela vida. Não é só pedir, mas pode pedir também. Mas agradeça pela vida, por você estar enxergando, por você poder ter um carro. Converse com ele. Isso vai apaziguar a sua falta de, a sua ociosidade, né? Com o alto. Lembra que você tem que conversar com o pessoal da sua pátria espiritual. Então paremos de ficar muito materialistas, pessoal. As casas de hoje, as pessoas não conversam mais uma com a outra, nem dentro da casa, quanto mais com o alto. Hoje como é que é uma casa? Minha filha está lá no quarto, o almoço está pronto, eu mando um zap. O almoço está pronto, porque se você falar, o almoço está pronto, não ouve, porque está aqui, ó. Pessoal adolescente, né? Então hoje você conversa por zap, com seus próprios familiares. Tem festa do Dia dos Pais, está todo mundo aqui, ó. O pai está lá assim, e aí, vocês vieram conversar comigo? Está todo mundo aqui. E quando conversa com o pai, fala assim, o senhor viu isso aqui? Olha aqui, ó. Nossa, todo mundo querendo mostrar o que está vendo naquele momento. Então, gente, a gente está muito preso nessas questões, nós estamos aprisionados no materialismo, nós estamos atrás de likes. Ou você acha que like, postar uma foto, receber um coração, isso é afeto? Você acha que isso é amor de uma pessoa por você? Porque muita gente acha, nossa, olha, tanto de gente curtindo a minha foto, o povo gosta de mim, hein? Ah, lê do engano. Lê do engano. Você pode até sentir bem, você vai sentir um prazer, que é serotonina, que vai ser a hora que você posta uma foto, a pessoa começa a ver os coraçõezinhos no Instagram, é serotonina. O seu cérebro fala, oh, que legal, tal, mas isso não é afeto. Não acho que é, porque não é. E tem pessoas vivendo disso. São pessoas que vivem de postar fotos, de postar coisas delas e esquecem não só dos seus familiares, dos seus amigos, mas principalmente que existe algo maior. Pensa aí com seus botões, há quanto tempo você não reza mesmo? Nem aquela reza decorada. Pode até ser decorada, mas se você raciocinar em cima dela, ok. Mas a maioria das vezes, estou rezando aqui, estou pensando lá no que eu vou fazer amanhã, que hoje é sexta-feira, o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Aí acaba, amém. Não é assim? Então, vamos ser mais, voltados para o alto. Estou chamando a atenção dos senhores aqui, porque eu falo para mim, eu não falo, não sou o melhor não, tá? A maioria das palestras que eu dou são para mim mesmo. Então a gente tem
que parar no sinaleiro, tem que... Olha, começa a ver uma coisa na sua vida. Quando você estiver num sinaleiro demorado igual esse aqui, quantas vezes você pensa mal, coisas boas e coisas ruins? Começa a olhar. Você vai ver que você pensa muita coisa ruim. Quantos julgamentos você faz? Quantos julgamentos das pessoas? Você fica assim, nossa, você viu o vestido daquela menina? Nossa, mas engordou, hein? Sabe? Nossa, esse cara aí é mole na minha frente. Pai amado, quer dizer, a gente tende a ser muito mais negativo do que positivo. Vira essa chave. Se você não conseguir falar o bem para as pessoas, ore. Sabe? Quando passar um carro fúnebre, muita gente não sabe o que fazer. Ora. Dá um passo. Ah, mas eu não sei quem está lá. A vida da gente tem que ser mais leve, tem que ser mais para o alto e menos para essas nossas loucuras cotidianas. E Kardec continua então, né, pessoal? Ele fala de ociosidade. O que você está falando, Marcos? Estou meio perdido. Estou falando de melancolia. Falei que a melancolia é uma tristeza que nos torna amargos. E eu estou te dizendo o que fazer para tentar minimizar essa melancolia ou torná-la edificante, ou seja, fazer com que ela então se volte a seu favor para que você evolua, porque estamos aqui para evoluir. Então tudo bem. Primeiro, largar de ficar muito materialista. Deixe esse materialismo para lá. Leve uma vida mais simples. Nós estamos correndo atrás de 1, 2, 3, 4, 10 trabalhos para poder comprar o iPhone. Amanhã é outro. Estamos correndo contra o tempo, como ratinhos de laboratório, esquecendo que temos família para poder pagar boletos. Porque a gente foi numa vitrine, num shopping que não tem relógio, num shopping que não te dá noção de tempo e você gastou o salário lá. E aí fica tentando pagar a dívida e esquece do alto. O que mais que ele diz? Tenhamos fé. Pessoal, fé. Tenhamos fé. Né? A fé. O que é fé? Aqui tudo, pessoal, eu mostro para vocês. Também está no Livro dos Espíritos, na questão 714. Eu confesso que eu não deu tempo de eu ir na minha casa buscar meu Livro dos Espíritos, mas eu printei aqui a tela. Ó. A fé, pessoal, deve ser raciocinada. Você não é fé cega, porque fé cega não é bom. Fé cega, aí vira aquele fundamentalismo. Você tem que submeter as questões ao crivo da sua razão. Pensa. Né? Vem um espírito aqui. Você vai crer em qualquer espírito que fala que é Jesus Cristo? Ah, sou o Jesus Cristo que desceu aqui na sala de paz. Você tem que raciocinar sobre isso, porque pode ser um espírito obsessor, zombeteiro. Então, temos a fé raciocinada. Não é porque você é espírita que você vai ter que acreditar em qualquer comunicação. Mas se houver uma comunicação efetiva, passemos também a acreditar nela. Não é desacreditar de tudo, mas é saber que há uma espiritualidade amiga nesta casa que procura o seu bem. Agora você tem que abrir portas. Você está abrindo as portas do seu espírito para receber uma mensagem? Muita gente vem aqui atrás de uma mensagem. Muita. Mas chega aqui, entra na sala de paz, entra na sala onde vai receber aí, acho que é na quarta-feira que ele estava me falando, na desobsessão, entra e fica pensando em outra coisa. Não faz o link direto. Não pensa em Jesus. Gente, não vão muito longe, na sala de paz. A pessoa chega pensando em tantas outras coisas ali que o médico tem que parar e falar assim: vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Por quê? A pessoa está assim: nossa senhora, será que vai dar tempo de eu chegar para ver o jogo de futebol? Nossa senhora, e o WhatsApp? Nossa, será que aquela foto foi legal? Nossa, esse passo não acaba. Como é que você vai ter esse link com o alto? Como? Então entra ali. Muita gente não faz curso, devia ter um curso, como se portar ali dentro. Pessoal, primeiro, né, é um curso de 1 minuto, pensar em Jesus. Pense que ali você está cheio de folhas mortas, folhas secas,
E com o passo, essas folhas secas estão indo embora, estão brotando folhas verdes de você. Eu quero dizer que você tem que ter a fé de que tudo melhorará, porque a tal da melancolia nos coloca para baixo, nos coloca com vibrações muito ruins. Pessoal, a gente emana. Se você dá asa à sua melancolia e diz, não, eu sou melancólico mesmo, com muito orgulho, e assim vou ficar, a tendência é essa melancolia aí se agravando. E aí você, mano, é aquela pessoa que você chega assim, ninguém fica perto, o cara senta, todo mundo vai embora. E não é na hora, vai devagarzinho. Ela senta aqui e ele levanta. Aí depois ele levanta. Ele não falou nada, mas é a vibração. Você já viu quando você chega muito nervoso, muito triste, ou com algum problema na sua casa, tá tudo bem na sua casa, a hora que você abre a porta, o clima muda, porque você não deixou seus problemas lá fora, você trouxe os problemas. Aí o menino vem te abraçar, você dá aquele abraço perfunctório, que é aquele abraço de lado, não, papai, vai ali. Aí a mulher vem te contar um caso que aconteceu, aí você fala assim, finge que ouve, né? Aqui ela começa a contar, o cara, que é coisa mais irritante do que você estar conversando com alguém, né? E a pessoa falando, eu sei. Antigamente era vendo televisão. A esposa chegava, o marido vendo futebol e ela falando, porque hoje entupiu a pipa, porque no trabalho aconteceu isso aqui, e ela assim, gol! Oi, pode falar. Não era assim? Hoje é no celular. Hoje o marido está conversando com a esposa, vai para o restaurante, um jantar romântico, porque também não está tendo tempo para isso e nem dinheiro. Aí você vai no jantar romântico, de repente estão os dois no celular. É ou não é? Que romance é esse? Os dois no celular. Você saiu da sua casa, conseguiu alguém para ficar com seus meninos, foi para o restaurante, que não está barato, e aí você começa a mexer no celular. Um dia eu parei assim e falei, eu olhei um casal, os dois no celular, falei, quero ver quanto tempo. Você fala, nossa, Marcos, seu encontro estava romântico também, né? Mas eu falei, deixa eu ver, uma questão científica, né? Aí, eles ficaram a noite toda. Cheguei para ela e falei assim, que louco, né? Aí a gente, será que eles estão brigando por aqui? Ou estão conversando por aqui? A gente começa. Então assim, pessoal, o que eu quero te trazer é algo muito simples. Nós temos que voltar a ter uma vida menos tecnológica, uma vida mais simples. Hoje é a simplicidade. Você sabe que está tendo um movimento agora? O povo, antigamente teve o êxodo rural, o povo saía do campo e vinha para a cidade. Agora está invertendo. Os que têm mais condição, está tudo indo para o campo de novo. Olha os condomínios em Miranda, a 15 quilômetros daqui, o povo está voltando para o campo, gente. Por quê? Menos barulho, o som só do passarinho, à noite o vagalume. Isso hoje é caro. Porque nós hoje estamos aqui, ó. Barulho, briga, você está na sua casa, o vizinho põe um volume lá em cima, aí você chama a polícia, ele abaixa, até a polícia chegar, acabou. E assim, sabe, a gente não tem mais a simplicidade. Vamos viver simples. As coisas boas da vida. Jantar com a sua esposa, com o seu esposo, conversar. Não precisa ser jantar caro, não. Vai lá e conversa. Tentando apaziguar essa tal de melancolia. A gente na psicologia aprende que a gente, para melhorar, tem que falar sobre. Fale sobre. Fale sobre com a pessoa, olha, estou entristecido, não sei porquê. E a outra pessoa não precisa ficar tentando resolver. Principalmente nós homens, né? Homem, quando a mulher começa a chegar e falar, porque lá no trabalho aconteceu isso, você nem espera ela falar, fala assim, faz isso. Porque nós somos muito objetivos. Só que às vezes a sua esposa quer só desabafar o que aconteceu com o trabalho. Deixa ela falar, só ouve. Você tem dois ouvidos, uma boca só. Deixa ela falar. Se no final ela falar assim, o que você acha? Aí ela quer a sua opinião. Mas geralmente ela só quer desabafar. E hoje nós estamos numa sociedade que a gente não ouve ninguém. A gente quer falar.
Vai no restaurante, vai na festa, todo mundo quer falar, todo mundo fala alto, e todo mundo fala alto, o restaurante todo mundo fala alto, e o cantor tem que aumentar isso aqui, porque senão ninguém ouve ele. E aí ficou loucura. Então, gente, ouça mais, ouve a pessoa, ouve, se pedir opinião você fala, porque às vezes a pessoa te falar com você apazigua a tristeza dela. Pode olhar, o que Freud fazia, o cara senta no divã, deita no divã e fala, pode falar. Aí chegava assim, ó, deu 50 minutos, tchau. Aí o senhor não vai falar nada? Não, pode ir, porque a melhora está em você falar para você mesmo. Você falando, você chega nas respostas. Às vezes eu estou muito bravo, às vezes eu estou muito triste. Sabe o que eu faço quando ela não está para me ouvir? Porque nem sempre também dá para a pessoa te ouvir. Eu escrevo. Eu faço uma carta. Eu escrevo tudo o que eu quero no papel. Só que não manda, hein? Você está com raiva de alguém, você vai escrever aquela carta. Escreve tudo que você quer da pessoa. Tudo. Mas a dica, não manda para ela, vai te dar uma vontade lascada. Não, ficou boa essa redação aqui. Eu vou mandar para a pessoa. Para o meu chefe que me destruiu hoje, agora estou destruindo ele aqui também, estou nem aí. Não manda, dorme uma noite, vai dormir. No outro dia, sempre que eu acordo, eu falo, graças a Deus eu não mandei aquela carta. Se eu tivesse mandado, eu tinha sido demitido, tal, mas... não. Então, o que eu quero é, converse mais, não é? E Kardec então fala da ociosidade, Kardec fala da questão da fé, e Kardec no 943 ainda nos traz essa questão, né, de você poder ser mais leve, tá? Seja mais leve, seja menos materialista. Olha só, a gente tem que ter, né, saciedade, a gente tem que ser saciado. Hoje nós vivemos numa sociedade que não tem saciedade. O que é saciedade? Quando você come muito, você fala, não quero mais, né? Hoje nós somos insaciáveis. 16, comprei o 16, trabalhei igual um louco, agora eu vou trabalhar para pagar. Sai o 17. Ah, não, já não é mais o melhor. Agora tem um cara que tem o 17. Ah, eu vou comprar um carro. Você compra um carro. Se você comprar agora, vai sair a linha já 2026. A hora que você compra o 25, tá lá 2025, 25. A hora que você compra, passa um tempinho, linha 2026. E a gente fica nessa roda da insaciedade. Isso também nos entristece, ou não entristece? Você vê o seu vizinho, comprou um carro zero. Você olha e fala, mas... isso aí deve ter alguma coisa errada. Não é assim? Não, tem coisa errada. Eu não dou conta de comprar. Por quê? A gente fica sempre nessa luta. E o capitalismo nos faz ser assim. Tudo tem um negócio que melhor. Aí você quer comprar. E aí você vai perdendo a sua vida, gente. Quantos de nós não estamos só trabalhando? 8, 10, 12, 16 horas. Tem 1, 2, 3 trabalhos. Carteiras assinadas, várias, ao mesmo tempo. Mas aí seus filhos, você não vê eles crescerem, tá? Você trabalha, paga o seu iPhone, paga o carro e você não vê seu menino crescer. Deixa eu te contar uma coisa, o seu menino, sua criança, vamos falar de criança. Sua criança não está, essas crianças assim, não estão preocupadas se você tem um BMW, se você tem um Audi, se você tem uma Porsche. Eles estão preocupados se o papai vai chegar e me dar um abraço, se vão me colocar no colo. E aí você tem uma Porsche que você não consegue pagar, você adoece porque você não dá conta de pagar, você vai ter que devolver a Porsche, o oficial de justiça batendo, e esses meninos não estavam nem aí. E às vezes você fala, mas eu estou fazendo isso que meu pai não pôde me dar, eu quero dar isso para os meus filhos. Para de pensar assim, não é um pensamento contra a melancolia. Abraça esses meninos, leva para o Parque Sabiá, também não precisa pagar coisas caras, não. É o seu convívio, porque olha, se você ficar só trabalhando, daqui a pouco eles têm 17, daqui a pouco eles têm 14, 15, e aí você vai levar na escola e ele já fala assim, pai, para uma esquina antes, e deixa eu isso, como se eu estivesse chegando sozinho, você fala, mas eu estou aqui para te levar, não pai, não é isso não, não é nada a ver, mas deixa eu ficar aqui, porque ele já começa a nutrir uma vergonha de você,
E aquele menininho que você deveria ter abraçado, que até os 9 anos de idade, 10 anos, aqueles menininhos são seus heróis, eles vão ser o herói para eles. Eles não estão importando se a camisa está furada, se não é a camisa da Lacoste, se não é a camisa da Brooksfield, eles estão querendo te ver. E a gente com essa cabeça de, eu quero ter uma camisa de marca de R$400, você vai trabalhar e vai perder eles. Aí de repente eles crescem, e se der tudo certo, eles não vão mexer com droga e não vão precisar de psicólogo, porque senão vão precisar. E tudo que você gastou, você vai gastar de novo. Sendo que você podia ter dado um abraço, que é baratinho ou é de graça, e evitaria um monte de problemas. Então, eu quero chamar-lhes a reflexão de que nós temos que edificar essa melancolia. Fugir dela é um pouco difícil, mas nós temos que edificar. O 714 fala assim, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de gozos. O que se procura? Todo mundo querendo. O que é o gozo? É o gozo material, é o gozo da riqueza, é o gozo da promiscuidade. Olha a resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima de que de inveja, pois bem perto está da morte. Não da morte física, mas da morte moral, da morte espiritual. Essa conversa nossa, porque foi uma conversa, é para falar o seguinte: vamos ter uma vida mais simples, vamos olhar para os nossos, vamos olhar para nossas crianças, vamos olhar para os nossos cônjuges, porque a base de uma melancolia edificante começa nas pequenas coisas. Muito obrigado pela atenção. Foi uma honra estar aqui nessa casa cuja vibração é tão boa. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Gostei muito. Obrigado. Marcos, a casa agradece imensamente. Veio tanta informação, tanta coisa boa em várias camadas. Obrigado. E a casa te agradece e te convoca a vir aqui 70 vezes 7. Obrigado, adorei. Virei. Que a gente possa